outra ponta muito importante que vem sendo muito debatida em torno desse assunto é sobre o STF e a condução do ministro Dias Toffoli em torno do caso Master. Nós vimos movimentações recentes, inclusive para se tentar tirar das mãos do Dias Toffoli essa condução. Nossa colunista Dani Lima, para começar aqui a conversa, apurou que Toffoli avisou aos colegas que ele vai continuar responsável pelo caso Master, vai apanhar o que tiver que apanhar e conduzir o caso regularmente com tranquilidade. Ele que determinou, inclusive, novos depoimentos dos diretores do banco na semana que vem. Ainda tem muitos capítulos dessa novela para frente. Na esteira do que vimos ontem, dos casos que colocaram, inclusive, um auge nessa movimentação de decisões controversas de Toffoli, vimos o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, divulgando uma nota para defender a atuação da Corte e do ministro Dias Toffoli. No texto, ele diz que cabe ao Supremo atuar na irregular supervisão judicial, como vem sendo feito pelo ministro relator, aqui nas palavras dele. Fachin também criticou os ataques à Suprema Corte pelas decisões envolvendo o Master, dizendo, abre aspas, a Corte Constitucional brasileira se pauta pela guarda da Constituição, pelo devido processo legal, pelo contraditório e pela ampla defesa, cumprindo respeitar os campos de atribuição do Ministério Público e da Polícia Federal, porém atuando na regular supervisão judicial, como vem sendo feito no âmbito dessa Suprema Corte pelo ministro Dias Toffoli, sempre trazendo essa retomada de defesa a Toffoli e da instituição como um todo, ressaltando que eventuais vícios ou irregularidades alegados vão ser examinados nos termos do regimento e do processo e que questões serão apreciadas pelo colegiado com a seriedade que merecem. Com uma série de recados aqui, né, Josias, trazendo então para essa primeira análise, essa defesa de Fachin, a discussão de que a Suprema Corte não vai abaixar a cabeça, que vai ter sim esse trabalho sendo feito e que eventuais irregularidades serão investigadas depois. Como que a gente pode ver aqui, para uma primeira análise, a resposta de Fachin a esse momento que estamos vivendo? Foi muito ruim a resposta do ministro Edson Fachin. A primeira manifestação clara, pública dele em relação a essas revelações em torno do ministro Dias Toffoli, ao questionamento do trabalho do Toffoli no caso do Master, e é uma manifestação ruim. Transformar a crítica a magistrados em ameaças ao Supremo é um velho hábito dessa corporação das togas, né? Mas o Fachin exagerou nessa nota oficial que ele divulgou no final da noite de ontem, né? Ele sustenta que o Dias Toffoli vem atuando regularmente na supervisão judicial desse inquérito sobre o Banco Master, e aí, a pretexto de defender o Toffoli, ele escreve coisas assim, quem tenta desmoralizar o STF para corroer a sua autoridade, para provocar o caos, a diluição institucional, está atacando o próprio coração da democracia constitucional, do Estado de Direito. Quer dizer, para o Edson Fachin, o ataque não é ao Toffoli, é ao Supremo e à própria democracia. Ele vestiu a carapuça do Toffoli no Supremo e no sistema democrático, né? E, a certa altura, ele reconhece, numa concessão muito interessante, reconhece que é lícito, é constitucional, é direito de todos a crítica, mas ele enxerga o trabalho jornalístico como uma atividade brutal. Ele anotou, a certa altura, no texto dele, que o primitivismo da pancada, quando é endereçado a ministro do Supremo, erra de endereço. E alega que o tribunal fez muito pela democracia, que vai fazer muito mais. De fato, há muito a ser feito, né? E o caso do Master deu à luz aí várias esquisitices, entre elas uma espécie de nepotismo processual. O Toffoli não se constrange com a revelação dos negócios de 2 dos seus irmãos com um dos alvos da investigação. O Alexandre de Moraes não se atormenta com a descoberta de que o banco falido do Daniel Vorcaro pagava 3,6 milhões de reais por mês à mulher dele, a advogada Viviane Barsi. Então, é verdade que a penúltima tentativa de golpe no Brasil mostrou que a democracia precisa de um judiciário forte. Agora, hoje, defender o Supremo é defendê-lo dessa tática de confundir joio com trigo, ministro com a instituição. Quer dizer, essa nota do Fachin
tem 582 palavras. Eu fui contar, 582 palavras. E a expressão código de conduta não aparece nenhuma vez. Não aparece uma mísera vez nas 3 páginas em que foram esparramadas essas palavras todas no documento do Edson Fachin. Então, é um documento muito ruim. Como disse, ele vestiu a carapuça do Toffoli no Supremo e no próprio sistema democrático. Não foi uma boa manifestação, não, Natália. E para a gente falar até um pouco desse estopim do caso Toffoli, né? Josias já fez referência, inclusive, a uma revelação que veio da imprensa de que fundos ligados ao Master chegaram a comprar a parte de irmãos do ministro Dias Toffoli em um resort no Paraná. Isso está sendo colocado muito em alta no momento entre a série de decisões controversas do Dias Toffoli, Josias. E aí queria te ouvir também especificamente sobre essa repercussão que a Dani trouxe das falas do ministro em relação a isso tudo, dizendo justamente que vai apanhar o que tiver que apanhar nesse caso, mas que não vai abrir mão no caso do caso. Aos críticos dentro do próprio STF, ele fez questão de lembrar que a corte inteira tem na memória episódios como um dos que está sendo citado no caso dele também, que é de carona em aeronave ligados a grandes empresários e que a situação dele passa longe de ser inédita ou única. Como que a gente pode ver essa reação dele aqui também? A precariedade associada ao Dias Toffoli, ela vem sendo exposta no noticiário em ritmo de conta-gotas, né? E as revelações, à medida que vão saindo, elas constrangem, ou deveriam constranger o Supremo, causam certa inquietude à Polícia Federal e estão animando já um pedido de CPI no Congresso. E o Toffoli vinha sendo pressionado a devolver o caso à primeira instância do Judiciário, de onde, aliás, não deveria ter saído. Era ali, na primeira instância, onde o escândalo do Master estava tramitando antes de ser içado para o Supremo Tribunal Federal. E o Toffoli resiste, de fato, a essa ideia. E a teimosia dele é um desafio ao interesse público, à lógica e a qualquer tipo de esforço para implementar no Supremo alguma coisa parecida com um código de conduta, um código de ética que seja capaz de devolver ali as ações do tribunal aos trilhos. O Toffoli está crivado de críticas pelas decisões esdrúxulas que ele vem tomando nesse inquérito, né? E ele não se dá por achado. Ele age como se como se considerasse não ter feito nada de errado na condução desse caso. O problema é que nada vai se tornando uma expressão que ultrapassa tudo, à medida que vão se acumulando no noticiário essas revelações que tornam a conduta supostamente irrepreensível do Toffoli em matéria-prima para a investigação, né? Então, tem um personagem, um pastor, empresário, Fabiano Zertel, que é cunhado do Daniel Vorcaro. Ele foi alvo de uma batida de busca e apreensão na semana passada. Esse personagem, com um fundo vinculado ao Master, comprou parte de um resort luxuoso que pertencia a 2 irmãos do Toffoli. E se tornou sócio do empreendimento, o cunhado do Vorcaro. E descobriu-se depois que o ministro Toffoli é um assíduo frequentador desse resort que fica ali no interior do Paraná. Depois esse negócio foi comprado por um advogado, Paulo Humberto Costa, que atua como advogado da JF, grupo da família Batista, que também foi beneficiária de decisões do Toffoli. E o ministro continuou frequentando o resort, alheio a toda essa movimentação. E como se fosse pouco, a sede da empresa dos irmãos do Toffoli, que detinham ali a propriedade do resort, está registrada numa casa humilde até, situada ali em Marília, no interior de São Paulo, e mora lá a família do irmão do ministro, um dos irmãos do ministro, o José Eugênio Dias Toffoli. E o Estadão esteve lá, ouviu a mulher do Zé Eugênio, a Cássia Pires Toffoli, que é cunhada do ministro, do Dias Toffoli, e ela negou que o marido tenha sido sócio do resort, disse que na casa dela não tem empresa nenhuma, não funciona empresa nenhuma lá. Repórteres que visitaram o resort ouviram dos funcionários declarações que consideram o próprio Toffoli como dono do resort. Tamanha é sem cerimônia com que ele transita pelo empreendimento.
Tudo isso está sendo exposto pelo noticiário, né? Então, realmente, o Toffoli deveria considerar a hipótese de abandonar este caso. Não dá mais. Deu para ele, né? E à medida que ele continua como relator desse caso, que foi para o Supremo de forma muito precária, não tem ainda uma vinculação clara com nenhum detentor de foro privilegiado, não se justifica a manutenção desse inquérito no Supremo. E se ele retém o inquérito sobre a sua mesa e toma decisões esdrúxulas, como ele vem tomando, ele aumenta o próprio desgaste e, pior, ele compromete a imagem do Supremo, que já não está lá essas coisas, né? Então, deveria considerar a hipótese de sair. Agora, com a nota que deu o Fachin ontem, aparentemente, os ministros do Supremo, o Fachin diz a certa altura, o colegiado vai eventualmente corrigir, se houver falhas, o colegiado pode corrigir depois que voltar do recesso. Agora, a melhor hora para corrigir essas falhas era lá atrás, quando o Toffoli puxou esse processo para o Supremo. Ali o Supremo já deveria ter dito, olha, qual é a razão? Não tem razão nenhuma. A decisão já deveria ter sido revista. E o segundo melhor momento para rever a presença do Toffoli nesse inquérito é imediatamente, é ontem, é anteontem, e não depois do recesso, né? Mas vamos nós convivendo com essa idiosincrasia de um ministro que, a despeito de não reunir mais condições de conduzir um inquérito, se julga irrepreensível, se julga acima das críticas e não se dá por achado.